tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, iniciando o capítulo 2. Então abram por gentileza a apostila de vocês na página 8, que é a página em que vocês vão encontrar o conteúdo da aula de hoje, tá? O primeiro deles, né? Hoje nós vamos estudar o sujeito indeterminado, tá? Os verbos impessoais e a oração sem sujeito, beleza? Bem, na página 8, nós começamos com o sujeito indeterminado. Então, antes de nós conversarmos um pouquinho sobre esse tipo de sujeito, eu gostaria de fazer uma breve recapitulação. Vamos relembrar o que é o sujeito e quais são os tipos de sujeito, tá? Então, o sujeito é aquele termo da frase, tá, que estabelece concordância com o verbo, tá? No caso dos verbos de ação, o sujeito pode ser aquele que pratica ou que sofre a ação. Numa frase, então, como por exemplo, Rafael estudou muito para a prova. Quem é que estudou muito para a prova? Rafael, tá? Então, Rafael é aquele que praticou essa ação de estudar, tá? Rafael é o termo que estabelece concordância com o sujeito, portanto, com o verbo, portanto, Rafael é o sujeito da nossa frase, ok? Bem, percebam que se a gente altera o sujeito, o verbo também sofre alguma alteração. Por quê? Porque o sujeito é aquele termo que concorda com o verbo. O verbo se flexiona para concordar com o sujeito, tá? Então, Rafael estudou. Mas se eu disser assim, ó, Rafael e Marcele estudaram para a prova, percebam? Aí a gente vai ter que mudar o verbo, estudou para estudaram. Por quê? Porque então o verbo vai ter que concordar com o novo sujeito, que deixou de ser Rafael e passou a ser Rafael e Marcele. Nesse caso a gente tem um sujeito com dois núcleos, Rafael e Marcele, tá? Então o verbo vai para o plural, para concordar com esse novo sujeito, ok? Bem, entendido isso, vamos aos tipos de sujeito. Vocês já estudaram, vamos apenas recapitular. Então nós temos o sujeito simples, tá? Que é composto, né, de um único núcleo, como é o caso do primeiro exemplo, né? Rafael estudou muito. Percebam, há um único núcleo, Rafael. Sujeito simples, o verbo fica no singular, concordando com Rafael. Rafael estudou, tá? E o sujeito composto é aquele formado por dois ou mais núcleos. Rafael e Marcele estudaram. Quantos núcleos tem esse sujeito? Dois, Rafael e Marcele. Sujeito composto. Além dos sujeitos simples e composto, nós temos também o sujeito elíptico, tá? Elíptico ou desinencial, tá? Por que esse nome desinencial? Justamente porque pela terminação, pela desinência do verbo, a gente consegue retomar, né, quem é esse sujeito. Então, por exemplo, se eu disser assim para vocês, gosto muito de maçã. Quem é que gosto? Eu. Só pode ser eu, né? Então, esse sujeito é elíptico ou desinencial. Por quê? Pela terminação do verbo, ó, gosto, só pode ser eu. Se eu disser assim, gostamos muito de maçã, quem é que gostamos? Nós, nós, só pode ser nós gostamos. Então, pela terminação do verbo, a gente consegue identificar quem é esse sujeito, mesmo ele não estando expresso na frase, tá? Na oração. Então, esse é o sujeito elíptico ou desinencial. E nós temos também o sujeito indeterminado, que é esse que nós vamos estudar hoje, beleza? Bem, então aqui na página 8 nós começamos com a definição de sujeito indeterminado. Marquem, por favor, essa definição da apostila. Ocorre quando não há nenhum termo para representar o sujeito, nem em orações anteriores. As estratégias de indeterminação do sujeito são verbo na terceira pessoa do plural. Aí a gente tem aqui como exemplo, derrubaram todos os objetos da estante, e verbo na terceira pessoa do singular com o pronome ser, tá? Então, precisou-se de uma pessoa para trabalhar na secretaria. Bem, então, o sujeito indeterminado é uma estratégia do falante, né, que nós falantes usamos quando nós não queremos revelar quem praticou determinada ação
ou mesmo quando não é interessante, ou quando nós não sabemos, tá? Quando nós queremos ocultar o agente da ação. Então, nesses casos, nós usamos o sujeito indeterminado, tá? Por exemplo, o sujeito indeterminado é o sujeito da fofoca, né? Quando nós fazemos uma fofoca, nós não queremos identificar a pessoa. Então, como é que a gente diz? Olha, me disseram, olha aí, verbo na terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Me disseram que você falou mal de mim. Por que nós usamos isso? A gente sabe quem foi que disse pra gente, mas a gente não quer dar uma de X9. A gente não quer o quê? Colocar, né, revelar quem foi aquela pessoa que nos deu essa informação. Então nós usamos o sujeito indeterminado. Por quê? Porque não há da nossa parte o interesse, né, de revelar quem foi o agente dessa ação, quem é que fez essa fofoca. Então nós dissemos assim, ó, nós geralmente, né, elaboramos a frase da seguinte forma: me disseram que você falou mal de mim, tá? Falaram, também é outra forma de fazer fofoca, não é isso? Falaram que você está espalhando fofocas sobre mim na escola. Isso também é uma forma de fazer a fofoca. Então, ó, disseram, falaram, tá? São estruturas de sujeito indeterminado. Por quê? Porque aparece um verbo na terceira pessoa do plural sem um sujeito expresso na frase, tá? Qual é a segunda forma de indeterminar o sujeito? É colocar o verbo na terceira pessoa do singular, seguido do pronome ser, tá? Esse pronome ser vai funcionar como um índice de indeterminação do sujeito. E é isso que ocorre, por exemplo, nas placas, né? Como precisa-se de funcionários, não é isso? Essas placas que são colocadas aí com anúncios de emprego, não é isso? Precisa-se de funcionários. Percebam que há um verbo na terceira pessoa seguido desse ser, que é um índice de indeterminação do sujeito, não é isso? Quem é que precisa? Alguém. Eu sei quem é que precisa? Não sei quem é que precisa. O patrão, né, o dono do estabelecimento, é ele que precisa, mas não é interessante revelar isso, né, ali naquele textinho, naquela placa. Né, a informação principal é a de que há uma vaga, é de que alguém está precisando, né, de determinado funcionário, tá? Então é interessante revelar quem é essa pessoa, se é o patrão, se é o dono da loja, se é o gerente, tá? Então precisa-se de funcionários, tá? E a terceira possibilidade, né, a terceira estratégia aí, de uso do sujeito indeterminado é aquela que ocorre quando nós realmente não sabemos quem é o agente da ação. Então, por exemplo, quando eu digo assim, ó, tocaram a minha campainha e saíram correndo, né? Quem é que tocou a campainha? Não sei. Um grupo de meninos que brincavam na rua, né? O entregador? Tocaram, eu não sei quem. Roubaram o meu telefone. Quem é que roubou? Um bandido, uma pessoa qualquer. Eu não sei quem é, não tenho nome, né? Não sei precisar quem foi, tá? Então roubaram, né? Perceberam? Então nós usamos o sujeito indeterminado nessas três ocasiões, quando nós não queremos revelar o agente da ação, quando nós não sabemos quem é esse agente da ação, né? Ou quando realmente ali não é interessante revelar, tá? Não faz parte da informação principal, não nos interessa precisar quem é essa pessoa, né? Revelar a identidade dessa pessoa, tá? E o sujeito indeterminado, então, ocorre com o verbo na terceira pessoa do plural, sem que haja um sujeito expresso, como é o caso de roubaram o meu telefone, ou então ocorre com o verbo na terceira pessoa do singular, seguido desse ser, que é um índice de indeterminação do sujeito, tá? Isso ocorre com os verbos intransitivos ou transitivos indiretos, tá? Que são aqueles que, né, os intransitivos são aqueles do tipo viver, né? Então, por exemplo, vive-se bem aqui. Quem é que vive? Alguém, mas eu não sei quem, tá? E os verbos transitivos indiretos são aqueles que regem uma preposição, como é o caso do verbo precisar. Precisa-se de funcionários, ó, de
Quem precisa, precisa de alguma coisa, tá? Então, com esses verbos como precisar, viver, né, seguidos do ser, nós temos também um caso de sujeito indeterminado. A gente sabe que alguém precisa, tá? Mas quem é que precisa de funcionários? Essa identidade não é revelada, ok? Bem, aqui na página 8 também, nós vamos estudar a oração sem sujeito, tá? Diferentemente, obviamente, do sujeito indeterminado, a oração sem sujeito é aquela que não apresenta um sujeito, tá? É aquela formada por verbos impessoais, que são verbos que não atribuem a nenhum agente aquele evento expresso por ele. É o caso, por exemplo, dos verbos que indicam fenômenos da natureza. Então, por exemplo, quando a gente diz assim, ó, chove muito no Rio de Janeiro, quem é que chove? O céu, né, o tempo. Não há um agente, né, para esse evento de chover, né? Então, nesse caso, o verbo chover indica um fenômeno da natureza, é um verbo impessoal, então ele não gera uma oração com sujeito, gera uma oração sem sujeito, tá? Então, para entender, né, compreender em que casos nós teremos uma oração sem sujeito, eu vou pedir que vocês pulem aqui para a página, deixe-me ver, página 11, que traz aqui pra gente o conceito de verbos impessoais. Marquem então aí na apostila a definição de verbos impessoais. Ó, os verbos impessoais são julgados na terceira pessoa do singular e não possuem sujeito em nenhuma pessoa do discurso. Eles indicam fenômenos da natureza, né, como eu falei para vocês, como é o exemplo de chover, nevar, ventar. Então aqui na apostila a gente tem aqui, ó, choveu durante o dia inteiro, tá? Verbo chover é um verbo impessoal, ele não é essa ação, esse fenômeno, né, da natureza, né, não é bem uma ação, né, um fenômeno da natureza, não é atribuído a nenhuma entidade, né? Então nós temos um verbo impessoal, logo uma oração sem sujeito, tá? Além dos verbos que indicam fenômenos da natureza, quais são os outros verbos impessoais? O verbo haver, no sentido de existir, também é um verbo impessoal, também gera orações sem sujeito, tá? Percebam que aqui a gente tem a seguinte frase: havia poucas meninas na sala. Muitas pessoas que desconhecem essa regra, né, dessa regra gramatical, elaboram frases desse tipo: haviam poucas meninas na sala, houveram muitas guerras, tá? No entanto, essas frases são consideradas incorretas de acordo com a norma padrão. Por quê? Porque o verbo haver, no sentido de existir, quando o verbo haver, quando nós pudermos substituir o verbo haver pelo verbo existir, esse verbo haver vai ser impessoal, ou seja, vai gerar orações sem sujeito, tá? Então, havia poucas meninas na sala. Vamos substituir por existir? Existiam poucas meninas na sala. Sim, tá no sentido existencial, tá no sentido do verbo existir. Então, nesse caso, o verbo haver é impessoal, nós temos uma oração sem sujeito. Assim como o verbo haver, tá? Todos os verbos que indicam tempo decorrido, dão essa indicação de tempo passado, tá? Também serão verbos impessoais. Então, por exemplo, muitas pessoas dizem assim, né? Pessoas que também desconhecem essa regra, dizem assim, ó, fazem 2 anos que não vejo os meus pais. Essa frase é considerada incorreta para a norma padrão. Por quê? Porque o verbo fazer aqui nesse caso está indicando tempo decorrido. Então nós temos também um exemplo de verbo impessoal, logo a oração é sem sujeito, e se a oração é sem sujeito, o verbo fica no singular, tá? Então qual é o correto? Para a norma padrão, faz 2 anos que não vejo os meus pais, tá bom? Já faz 1 ano que trabalho aqui, já faz 2 anos que trabalho aqui, ok?
E o segundo exemplo que a gente tem aqui é faz frio hoje, tá? Também é um exemplo aqui de verbo impessoal, né? Mas que nesse caso não gera muita dúvida, né? Porque as pessoas não dizem fazem frio hoje, tá? Então, bem, recapitulando, quais são os verbos impessoais? Verbos que indicam fenômenos da natureza, então chover, nevar, ventar, por exemplo. O verbo haver, somente quando puder ser substituído por existir, no sentido de existir, também vai ser impessoal, vai gerar uma oração sem sujeito e deve ficar no singular. E também os verbos que indicam tempo decorrido, tá? Verbo trazendo essa indicação de tempo, tempo passado, tempo decorrido. Também, né, os verbos que trazem essa ideia de tempo decorrido também devem ficar no singular. Também são verbos impessoais, também vão gerar orações sem sujeito, ok? Então, voltando aqui para a página 8, agora fica fácil a gente entender o que é a oração sem sujeito. É a oração, né, cujo verbo principal é um verbo que indique, né, ou fenômenos da natureza, ou verbo haver no sentido de existir, ou que indique tempo decorrido, tá? Então, a oração sem sujeito é aquela oração cujo verbo é um verbo impessoal, tá? Beleza? Tá? Nesses casos, o verbo sempre fica na terceira pessoa do singular, fica na forma neutra, na forma básica, já que não há um sujeito com quem concordar, ok? Bem, por hoje é só, né? Essa videoaula já ficou um pouquinho longa. Eu vou deixar aqui no final da aula a descrição da tarefa de casa e também da atividade devolutiva de número 1 do capítulo 2, ok? Um beijo enorme para vocês e bons estudos. Tchau!